Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Aquarista Amador e no vídeo de hoje trazemos o segundo episódio da série Como Montar um Lago Ornamental. Infelizmente a série está um pouco atrasada, mas não quer dizer que ela vai parar de ser publicada. Aos pouquinhos os episódios vão saindo. Como a característica do nosso conteúdo são projetos que são um pouco demorados, então a minha produção de conteúdo também é um pouco mais lenta do que aqueles conteúdos drops de informações rápidas. Mas é assim que eu gosto de fazer, que eu me sinto bem fazendo, e é um conteúdo com essa qualidade que eu quero sempre entregar para vocês. Já começa deixando seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e se você está um pouco perdido na ordem dos vídeos, tem uma playlist que vai aparecer aqui no card, e vai mostrar aqui no card, que vai mostrar para vocês todos os episódios dessa série na ordem correta e que você pode usá-los como base para construir o seu lago ornamental. Ao longo desse ano eu vou produzindo os demais episódios, assim como outros vídeos sobre lago, como já teve desse laguinho aqui e ainda está tendo. Então solta a vinheta para a gente falar sobre a demarcação e a escavação de lagos ornamentais. Galera, eu tô usando o celular aqui como microfone, porque a gente tá com uma dificuldade técnica aí, o microfone estragou, mas eu acho que não vai diminuir a qualidade do conteúdo, apesar de que eu fico um pouco mais limitado na gesticulação, mas talvez isso seja até bom. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos falar então da escavação. Então a gente já falou do planejamento, assim que você planejou o local onde vai ficar o seu lago, qual o formato e como ele vai ser, então a gente precisa falar da escavação. Primeiramente, você vai planejar lá o seu lago com base no tamanho da manta que você pretende comprar, ou então você vai planejar o que você quer e depois vai comprar a manta. Note que isso tem uma diferença, existem tamanhos padrões de manta. Por exemplo, se você entrar agora no link aqui da Lago Carpa, a gente vai falar ainda sobre os tipos de manta disponíveis, mas se você entrar você vai ver que no geral as mantas EPDM, Pound Guard da Firestone, que é o melhor material, mas a gente vai mostrar outras opções, você vai ver que as larguras padrões são de 3 metros de largura ou 6 metros de largura. Isso se deve ao tamanho do rolo, que o rolo vem com 6 metros, então dá para cortar com 3 e sem ter perdas muito grandes no material. Então você tem que pensar nisso também. Então você vai fazer a sua demarcação, você vai usar uma mangueira, você vai usar enxada e vai retirar o material e vai fazer a demarcação. Mas talvez você queira saber quanta manta você vai usar. Então nós temos que pensar o seguinte: se nós temos um lago com 2 metros de largura por 3 de comprimento, a gente tem que decidir qual a profundidade que ele vai ter. Então, para decidir a profundidade, você tem que ter em mente nada menos de 40 centímetros. Isso é um valor limite. Eu nem recomendo que você faça nessa medida. Mas existem projetos especiais, como por exemplo esse daqui, que a gente tem limitações. E às vezes a gente não vai deixar de construir por causa disso. Vai ter que usar um pouquinho mais da criatividade, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca, como diz o ditado, não é? Então, comece a pensar em lagos a partir de 60 centímetros de profundidade. Com essa medida, você vai conseguir mais fácil manter uma água totalmente cristalina, porque você não vai ter tanta água na frente da sua visão em relação ao fundo, e também você vai conseguir manter uma temperatura mais adequada. Quanto mais profundo for o seu lago, mais estável será a sua temperatura. Se você faz um lago muito raso, acontecem variações ao longo do dia. Mesmo que esse lago não pegue tanto sol ou não fique num ambiente tão exposto, mas temos que pensar que a temperatura do ambiente varia bastante. Durante o dia nós temos muito calor, durante a tarde, depende da região do país, é claro, mas em todas não muda tanto assim. Durante o dia calor, durante a noite uma temperatura mais amena. Quando você tem uma profundidade pequena, você não consegue aproveitar o potencial térmico lá da terra. Por quê? A partir de 60, 80, 1 metro, a temperatura que o lago vai trocar com o solo vai ser muito mais eficiente, porque o solo dessa temperatura ele não vai esquentar tão rápido, aliás, ele não vai esquentar, ele vai ter uma temperatura muito mais constante. Então, seu lago vai trocar a temperatura com ele e vai se manter muito mais estável durante o dia e durante a noite.
No entanto, um lago com mais de 60, um lago com 80, com 90, vai com 1 metro, vai te exigir uma filtragem muito boa. Você quer ter água cristalina, você vai ter uma filtragem muito boa. É o exemplo lá do lago do meu primo que a gente construiu. Aquele lago tem em torno de 80 de profundidade e ele só passou a ter uma água totalmente cristalina quando trocamos as mídias para o Bioglass do Oceantec, que a gente mostrou em vídeo, e instalamos um filtro V, tiramos o caseiro lá que estava perigoso pra caramba e instalamos um filtro V de 36 watts, que é muito acima da recomendação do próprio fabricante. Mas não nos arrependemos, porque depois que a gente fez essa mudança, a qualidade da água, nossa, ficou muito boa. Inclusive, muita gente achou que tivesse ozonizador naquele lago e não tem. É um filtro que tem só um filtro, um lago que tem um filtro biológico e uma manta acrílica e um filtro ultravioleta, que não é um filtro, né? A gente já falou disso aqui. É um esterilizador que vai então eliminar essas alguinhas verdes da água. Mas um lago profundo, então, muito mais fácil de você ver que a água está turva e ninguém quer. Aliás, tem gente que quer, né? Mas vamos falar do nosso tipo de lago que a gente gosta aqui. A gente não quer água turva nele, não é mesmo? Uma vez que nós fizemos então todas essas definições, a gente consegue então saber quanta manta precisa. Então, como dissemos, um lago de 2 metros por 3 metros, se ele tiver 60 centímetros de profundidade, nós precisamos adicionar 60 centímetros em cada um dos 4 cantos da manta. Porque a manta tem 2 dimensões, que é a largura e a altura, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. Então, na hora que a gente for somar um lago de 3 metros, ele vai ter uma borda de mais 60 desse lado, mais 60 daquele, e é claro que a gente vai deixar um pouco a mais, porque tem a borda do lago. Então a gente tem que deixar pelo menos uns 75 para cada lado, da largura e do comprimento dele. Então, 2 metros, a gente vai ter que adicionar mais 75, mais 75. Isso vai dar 2,75, 3 metros e meio, e o 3 metros vai virar 3,75, 4,5. Então a gente vai precisar de uma manta de 4,5 por 3,5. É isso? Não sei. Acertou. Ah, miserável. Quando a gente for cavar, quando a gente for escavar o nosso buraco, a gente já mediu, usou a mangueira, a gente delimitou para fazer o buraco do tamanho certinho. E precisa fazer isso, tá, gente? Se você sair cavando, existe uma grande chance de você fazer um buraco totalmente irregular e depois a manta não dá certo. Então nós precisamos pensar o seguinte: como é o solo que a gente vai escavar? Para minha sorte, na minha região, o solo é bem argiloso, é uma terra bem compacta, e a gente usa uma pá, vai cavando e tira fácil e rápido. Agora, se tem pedras na sua região, se o solo ele é mais repleto de pedras, e é comum em alguns lugares, você vai ter bastante trabalho para cavar. Mas é o seguinte, bota força nisso daí, investe aí nesse laguinho que você está fazendo, mais trabalho, porque se você fizer ele totalmente no nível do solo, deixando apenas uma borda que você vai criar depois para a água de fora não entrar, vai ficar muito mais bonito, mais integrado ao ambiente. Quando você faz um lago elevado dessa forma aqui, e dá para fazer também com rochas, ele perde um pouco desse ar natural. Ele fica com aquela cara de que foi construído pelo homem. O Jefferson já falou um pouco disso aqui no canal, sobre o aquapaisagismo nos lagos também. E é muito importante que você já comece pensando nisso. Se você deixar para pensar lá na frente, você vai ter dor de cabeça. Então investe força aí, trabalho. Se precisar, contrata um Bobcat, uma maquininha daquelas pequenas para fazer para você. Aqui na minha região, totalmente dispensável se você tiver um pouquinho de tempo, porque é muito rápido para fazer o buraco. Em meio-dia a gente consegue deixar um laguinho pequeno pronto aí. Se for um lago maior igual do meu primo, a gente levou, trabalhado em 2 pessoas, a gente levou mais ou menos um dia e meio, 2 dias. É que a gente foi fazendo parcelado um pouquinho no final da tarde, para não pegar esse sol como tá agora, e daí demorou um pouquinho mais. Mas basicamente 2 dias de trabalho a gente fez aquele lago lá. Então quando a gente vai fazer o buraco, nós temos que pensar no ângulo que a gente vai colocar a manta, que a gente vai colocar a borda do lago, para então as pedras não caírem. Se você fizer um lago com a borda reta, as pedras vão cair, não tem jeito, elas vão rolar. Essa minha aqui é um desafio da engenharia aqui.
a gente fez praticamente reto as bordas e para piorar, com pedras chatas. Quando você usa pedra redonda, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu construí uma estrutura aqui para mostrar para vocês como isso se dá. Vamos comigo que eu vou mostrar para vocês. Como nesse momento a intenção ainda é apenas falar sobre a angulação da parede do lago, eu vou colocar algumas rochas, mas eu não vou explicar tão bem para vocês o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo dessa forma. Eu apenas quero demonstrar para vocês de que uma angulação muito reta é um problema sério para colocar as rochas, e a gente vai falar isso daqui a pouco, nos próximos vídeos da série. Por enquanto acompanhe aqui que eu vou colocar as rochas dessa forma. E depois eu vou mostrar para vocês como fica instável. Depois a gente vai colocar mais angulado para ver como fica. Aqui eu já comecei com a dificuldade de dar firmeza. Por quê? Como tá muito reto, tá muito em pé, essa pedra fica sem apoio, ó. Posso trazer mais para frente se eu tivesse rochas mais largas, mas eu não tenho aqui. Eu estou usando pedras chatas. Mesmo com rochas redondas, no formato melancia, melão, laranja, laranja? Acho que não tem laranja não, acho que eu viajei. Mas a gente vai visitar o Britador Ribner. Todas essas rochas vêm do Britador Ribner, que é aqui em Joinville, e vende para o Brasil inteiro. Eles têm parcerias com caminhões de frete que podem mandar até para São Paulo, para qualquer lugar do país. São rochas selecionadas à mão essas daqui, mas tem rochas mais baratas que começam a partir de R$40 o metro cúbico. Então é muito barato. As rochas daqui com uma qualidade excelente. Com esse formato de rocha e até com outros, é muito difícil equilibrar um lago em pé. Não se usa cola, não se usa silicone, não se usa cimento, porque você vai tirar toda a naturalidade. O silicone até daria para usar, mas é desnecessário, não tem porquê. Você vai gastar muito dinheiro com um negócio que não faz sentido. Então aqui, ó, perdi já a base, e como queria fazer mais uma fileira de rochas em cima, fica difícil. Essa aqui tá instável também, ó. Eu até soltaria aqui, mas vai quebrar o piso da calçada do meu pai, ele não vai gostar muito não. Então, ó, qualquer batidinha, ela cai. E a gente não quer isso no nosso lago. Ali tá um lago equilibrista mesmo no meu laguinho pequeno. E pode acontecer de cair rochas, a gente sabe disso. Tá torcendo para não acontecer. Tentou fazer o possível para isso não acontecer. E vai falar sobre isso ainda na hora que a gente vai falar sobre as rochas. Então, eu vou tirar essa estrutura. A colocação não é nessa ordem. Aqui a gente está usando uma manta, que acabei de ver que eu coloquei ao contrário, inclusive, ainda. Que é uma manta de PVC de 0,4 milímetros, uma das mais baratas aí, opções do mercado. Mas a gente sempre vai ter que colocar uma camada de manta geotêxtil atrás dela, ela e uma manta de camada geotêxtil na frente, como fizemos aqui em casa, no meu laguinho pequeno. Então vamos lá, vamos deitar mais essa parede e usar essas mesmas pedras nesse mesmo formato, para vocês verem a diferença que faz. Olha o perigo! Aumentei razoavelmente o ângulo, não está deitado. Muito deitado eu também não gosto, acho que não fica um aspecto muito natural. E dessa forma eu acho que é um ângulo bem bacana aqui. Eu tô sem instrumento de medida para dizer quanto tá, mas eu vou deixar depois uma imagem lateral para vocês terem uma noção de como tá. Vamos colocar as pedras e ver o que acontece. Veja só, agora com uma angulação um pouco melhor, rapidamente eu montei um paredão aqui com 80 centímetros de altura. Se fosse um lago estaria perfeita a altura aqui, ó, porque o resto da borda da manta eu escondo com rochas do lado de fora, rochas chatas, pequenininhas também, completo com pedriscos também de rio, como eu tenho aqui, ó. A gente completa também com esse tipo de pedrisco aqui também, e ficaria um trabalho bem natural e bem bonito e bem rápido de montar. Um lago ornamental tem que ser rápido de montar. Então, firme, não vai cair sozinho, tem que vir aqui e mesmo esfregando no dia a dia, ó, não vai cair, não tem jeito de derrubar isso aqui, a não ser que você esteja com essa intenção, ou, mesmo que você for muito descuidado, você não vai conseguir fazer isso. Estou trabalhando ainda com pedras chatas, tá? Se fosse pedras redondas, formato melancia, formato melão,
ficaria ainda mais firme do que isso daqui. Ficou bem legal, vou mostrar de frente o paredão para vocês. As cores das rochas ajudam bastante a dar um aspecto mais natural, mais próximo do rio, porque vêm bem variadas nessas rochas aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse vídeo. Com esse vídeo, não se esqueça de planejar também no buraco onde vai ficar o seu filtro. Como você pode ver nessa imagem, quando eu fiz o buraco aqui, eu já tinha colocado o meu filtro de barril, de tambor, de bombona, como você queira chamar. Eu já tinha colocado ela no lugar e então a gente fez a instalação da manta, começou a colocar as pedras. Não deixa para fazer o buraco do filtro depois não, porque vai te dar o dobro de trabalho. Então já faz ele na hora e já deixa pronto para a instalação do filtro. Já passe as mangueiras aonde você tem que passar, mangueira que vai conduzir a água até a sua cascata, ou se você não quer cascata, não precisa, você coloca no lado oposto para que você crie então uma circulação. Mas já passe essas mangueiras por trás do encanamento. Se for uma mangueira bem resistente como essa, você pode colocar por fora do lago, mas também dá para colocar atrás das pedras aqui sem problema nenhum. Mas você tem que fazer tudo isso antes de começar a colocar as rochas, né? Mas isso a gente vai falar depois. Por enquanto, só pense que você tem que passar o encanamento, os tubos, colocar o filtro, então já deixa o buraco escavado para isso, no lugar certo para isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aprender um pouco mais nessa nova série. Não esquece de deixar seu like e nos próximos vídeos a gente vai falar ainda mais sobre como montar um lago ornamental de manta e vai trazer os benefícios e os resultados finais para vocês também. Até mais, um abraço a todos vocês.